Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista na legalização e montagem de criatórios comerciais. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, nos acompanha nas nossas redes sociais, compartilha o vídeo para o máximo de pessoas que você sabe que gostam de animais e de criação. Então hoje nós vamos trazer um psitacídeo fantástico, um psitacídeo muito comum aqui na América do Sul, um psitacídeo bem característico do Brasil, bem colorido, e nós temos alguns criatórios comerciais no Brasil. E se você resolver ter um criatório comercial, é muito importante você saber algumas coisas de como poder ter esse animal criado em cativeiro. Então hoje nós vamos falar sobre a arara canindé, a arara araraúna. A gente vai falar um pouquinho sobre essa espécie de psitacídeo, uma das mais criadas comercialmente no Brasil. Essa ave é uma ave muito peculiar fora do Brasil. Nós temos vários criadores internacionais desses animais e lá fora ela é um show, né? Todo mundo quer esse animal e aqui no Brasil não deixa de ser igual. Então, se você quer adquirir um animal desse para ter como animal de estimação, procure um criatório comercial ou uma loja especializada. Se você quer aprender tudo sobre esse animal e quer saber o quanto eu tenho que investir para ter esse animal, para criar ele comercialmente, você está aqui no local certo, aqui na nossa série Animais Exóticos e Oportunidades, onde a gente apresenta um pouquinho sobre a biologia desse animal, o habitat, alimentação, reprodução, recintos, planejamento, plano de manejo, custos que você vai ter para a implementação desse animal, caso você queira ter ele como um animal de estimação. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. A bela arara canindé é uma das aves que se encontra em toda a América do Sul. Ela está em um grupo chamado de ameaçados de extinção, né? O perigo de extinção, apesar de nós temos muitos animais ainda na natureza. A sua plumagem azul e amarela brilhante é um espetáculo, né? E a gente tem esse animal em praticamente todas as regiões do Brasil, né? Do sul até a América Central. Então é um animal bem característico, é um animal psitacídeo de grande porte, que você precisa entender um pouquinho sobre suas características. Então, habitat, né? A gente já falou um pouquinho, ele é de florestas úmidas, geleiras e savanas arborizadas, cerrados da América do Sul, prefere regiões próximas a rios e lagos, onde se encontra geralmente até 1.000 metros acima do nível do mar. Geralmente são encontrados em grupos familiares, em casais ou grupos com filhotes jovens da última temporada. Então, a característica desse animal é ser predominantemente azul, com a fronte verde e o peito, né, a partir do pescoço para baixo, todo ele amarelo, com a face branca, com esses risquinhos, né? Sendo que esses riscos é a impressão digital, né? Cada animal tem o seu diferenciado. Então, são animais muito importantes aí que a gente tem encontrado em todo o nosso território. Vamos falar um pouquinho sobre o comportamento e a socialização desses animais, já que são animais incríveis, são muito apreciados como animais de estimação. Então, geralmente voam em grupo, né? As araras canindé são extremamente sociáveis, voando em grupos que eu falei, grupos familiares, geralmente com 2 ou 3 famílias e seus filhotes. Interação entre os indivíduos se comunicam também por meio de gestos e carinhos e costumam formar casais monogâmicos que duram até a morte. Outra característica, descanso e sono. As araras canindé gostam de dormir em poleiros altos, preferencialmente dentro de cavidades de árvores naturais. É um dos poucos animais que, independente da região, ele gosta de dormir dentro do ninho. As araras canindé são conhecidas pelo seu comportamento de brincalhão e barulhento, comunicação complexa, voo acrobático, interações sociais e comuns em grupos. São ótimos animais que interagem com os seres humanos. O problema é a vocalização, né? Que às vezes, dependendo de onde você mora, dependendo da sua localidade, pode ter alguns problemas com o barulho, já que ela é extremamente barulhenta, adora fazer barulho, né? Em alguns horários do dia. Então, essa comunicação ela é muito importante para ela se comunicar entre os grupos, até mesmo para se comunicar entre as gente da própria família, e com o ser humano ela vai repetir esses mesmos hábitos, tá? De socialização em grupo, emitindo sons e emitindo barulhos. Então, muito cuidado, porque esses animais eles têm laços, né, que são chamados de imprint, muito importantes. Se você, como a gente sempre traz aqui, esses animais como uma oportunidade de negócio,
é muito importante vocês entenderem que depois que vocês formaram casais desses animais, que realmente eles formaram casais e já se reproduziram pelo menos uma vez, se você tiver a perca de um dos animais ou você quiser vender um dos animais, o outro não se reproduzirá mais. Dificilmente ele vai aceitar um outro parceiro. Dificilmente ele vai voltar a se reproduzir, tá bom? Tem que tomar muito cuidado, porque esses são cuidados importantes que você precisa saber do comportamento do animal na natureza, que vai se repetir também em cativeiro, tá bom? Alimentação e reprodução na natureza. A alimentação na natureza, a dieta da arara canindé consiste em uma variedade de frutas, sementes, nozes e flores. Adoram coquinhos e cocos, né? Coco de babaçu, castanheiras, mangueiras e várias frutas. São muito espertas, elas marcam territórios, adoram seringueiras. Eles também consomem argila, que ajuda na digestão e a neutralização de toxinas, já que eles comem muitas folhas e frutos tóxicos, principalmente porque eles comem eles verdes, na sua grande maioria, né? Porque geralmente eles consomem apenas a semente, as castanhas de dentro do fruto, né? Adoram, por exemplo, o piqui, também são especialistas também na alimentação desse tipo de fruto. A reprodução na natureza, a arara canindé começa a se reproduzir entre 3 e 5 anos de idade. A estação de reprodução varia de acordo com a localização geográfica. Cada região, de acordo com o clima e a questão de fotoperiodismo, ela vai se reproduzir em períodos diferentes. Em cativeiro, a gente tem que prestar muita atenção nisso. A fêmea põe de 2 a 3 ovos em ocos de árvores e ambos os pais participam da incubação e cuidado dos filhotes. Lembrando que também é muito comum a gente ter algumas araras canindé colocando até 5 ovos por ciclo reprodutivo. Em cativeiro, nós estamos tendo uma alta proliferidade, né? De acordo com a alimentação e os cuidados, você consegue induzir até a postura de 5 ovos. A gente pode trabalhar muito bem isso, tá? Geralmente pode fazer até 2 posturas por ano. É muito raro. Nesse caso, para ela fazer uma segunda postura, você tem que retirar os filhotes ou retirar os ovos e tratar manualmente, já que aí ela vai entrar no cio e vai reproduzir novamente. Caso ela cuide dos filhotes e trate dos filhotes por um longo período, ela não vai ter a segunda postura nesse ano, só vai ter uma única postura, tá? Na natureza, geralmente é uma única postura, só quando acontece um desastre que os filhotes morrem ou são atacados por algum tipo de predador que consome os filhotes e ela perde os filhotes ou os ovos durante o choco, geralmente ela faz uma segunda postura. Tá? Então, na natureza é mais raro ter uma segunda postura, mas em cativeiro é muito comum a gente ter uma segunda postura, tá? Em cativeiro, que é o que nos interessa. Então, na natureza, nós temos vários locais, adoram palmeiras, adoram regiões de alagados e banhados, próximos aonde tem a sua fonte principal de alimento, que são os cocos, né? E nozes. Então, elas se reproduzem muito bem, geralmente nidificam no mesmo local por vários períodos e geralmente cuidam dos filhotes durante 1 a 2 anos, né, na natureza. Os filhotes de uma cria anterior geralmente ficam com os pais e ajudam a cuidar dos filhotes da próxima gestação, quer dizer, do próximo ciclo reprodutivo do outro ano. Bom, em cativeiro, a criação comercial da arara canindé é uma das araras mais populares criadas em cativeiro em todo o mundo. Tanto ela serve para a companhia quanto para a reprodução comercial, quer dizer, você vender como matrizes, né, para outros criadouros que estão buscando montar plantéis para também reproduzir e vender. Mas, geralmente, a principal função da arara canindé é a venda como um animal de estimação, um animal de companhia. Tipos de recintos ideais, né? Recintos amplos e seguros, com dimensões entre 3 por 3 por 2 são ideais, e variam, né, entre 9 metros quadrados até 15 metros quadrados. São recintos extremamente bons para a reprodução em cativeiro, né? E elas adoram uma variedade de puleiros, árvores, brinquedos para a estimulação e para o enriquecimento ambiental, já que são animais muito ativos. Tipos de ninhos. Podem ser de madeiras, podem ser de tambores, podem ser plásticos. Em cativeiro nós temos uma variedade muito grande, mas geralmente são feitos de madeira, em que nós temos as medidas internas de aproximadamente 30 por 30 por 60, podendo ser até maiores, que elas se adaptam muito bem. Quanto maior, melhor o ninho, tá bom? Geralmente você tem que pendurar os ninhos em locais mais altos, geralmente próximos a galhos de árvores, né? Fazer puleiros próximos às aberturas para facilitar
o seu deslocamento até ali. Mas em cativeiro nós temos uma facilidade muito grande, ela se adapta muito bem à criação em cativeiro, tá? Plano de manejo em cativeiro, né? Se você quer estar pensando nesse animal como um possível animal que você gostaria de criar comercialmente, porque a procura é muito grande, ele tem um valor agregado muito bom, a gente vai ver. Então, a gente precisa ter algumas características no nosso plano de manejo. O primeiro, a gente já falou que são os recintos ideais de 3x3x2, um enriquecimento ambiental, poleiros de diferentes diâmetros, brinquedos, objetos que ajudam, né, as aves a serem estimuladas. Segurança, os recintos devem ser construídos com materiais resistentes e seguros e devem proteger as aves contra predadores e as condições climáticas adversas. Ter um local protegido contra chuva e vento, dependendo da região, é muito importante. A alimentação de uma dieta balanceada, uma mistura de frutas secas, legumes, nozes, sementes e rações especializadas. Ter uma programação, alimentação pelo menos 2 vezes ao dia, com monitoramento para evitar o desperdício e garantir uma saúde e uma nutrição eficiente desses animais. Saúde e higiene, cuidados veterinários são necessários, você precisa ter consultas periódicas, um responsável técnico dentro do seu criatório que vai lhe ajudar a fazer os exames regulares e o acompanhamento é muito importante. A higiene e limpeza diária dos recintos é fundamental para controlar pragas e principalmente vetores de doenças. A reprodução e a seleção dos pares são muito importantes. Geralmente eles que se escolhem, né? Então os pares devem ser bem compatíveis e saudáveis, mais ou menos da mesma idade, e devem ser criados pequenos bandos de filhotes e conforme eles vão formando os seus pares, você vai separando em recintos individuais. Os ninhos têm que ser de madeira, dimensionados corretamente para cada recinto, para cada tipo de animal. Temporada de reprodução, geralmente a arara canindé ela pode reproduzir até 2 ninhadas por ano, de 2 a 3 ovos por ninhada, podendo até ter mais, dependendo do seu plano de manejo, dependendo da forma de reprodução. Nós temos alguns criadores que conseguem tirar 2 posturas de 4 filhotes todas as vezes. Então, cuidados com os filhotes requerem cuidados intensivos nos primeiros meses de vida, são animais que você vai ter um período de filhote mesmo, de trato mais longo, geralmente são 60 dias, são animais que demoram um pouco mais para crescer, um pouco mais para chegar na idade de serem vendidos. A legalização, né, e ética nas licenças, o cumprimento de toda a regulamentação local e nacional para o bem-estar animal, o compromisso, né, que você tem que ter para você poder reproduzir esses animais em cativeiro, já que eles são extremamente lucrativos. Para ter esse negócio funcionando e lucrativo, você tem que fazer o licenciamento ambiental, você tem que fazer o processo de legalização e conseguir as licenças para você ter o seu criatório comercial legalizado. Lembrando que você pode ter esses animais junto com outros, com papagaios, com as araras maracanã, com as araras vermelhas, você pode ter com a arara azul, você pode ter com a ararajuba, com as piunos e com outros psitacídeos silvestres, e você pode ter no mesmo local um criatório de comercial de silvestres e exóticos, desde que com instalações separadas. Em média, os filhotes vão te render um preço médio entre 8 a 12 mil reais. A média de filhotes é de 4 a 6 filhotes por ano. Então, considerando tudo isso, os custos operacionais e toda a parte de manejo, é um negócio extremamente vantajoso, desde que você consiga fazer todo o processo de licenciamento ambiental e conseguir montar os casais corretos, ok? Então, é muito importante que a gente entenda que o plano de manejo ele vai ser exemplificado pelo seu responsável técnico, ele vai ser entregue quando você vai fazer o licenciamento ambiental, e esse plano de manejo ele vai sofrer adaptações conforme você vai criando os animais, você vai ver que tem que fazer algumas adaptações, o seu responsável técnico também. A criação em cativeiro, né, sempre alimentação e saúde, sempre fornecer alimentos e local e abrigo seguro e livre de intempéries e principalmente evitar brigas, acidentes e doenças. A reprodução em cativeiro ela é prevista pelo IBAMA, desde que você consiga ter a licença emitida, que é a licença de manejo, né? O manejo reprodutivo só vai ser liberado, a reprodução e a venda, assim que você conseguir todo o licenciamento via os órgãos ambientais. Os tipos de ninho a gente já falou, podem ser vários tipos de ninho, de acordo com as curiosidades. Aqui nós temos uma foto de um casal com um filhote dentro do ninho, em que geralmente esse sistema aqui ele é muito utilizado em colônias
em que, para formar pares, os casais começam a se formar e começam a entrar dentro desses tambores, né, que são ninhos adaptados. Alguns casais começam a se reproduzir dentro desses tambores, mas a hora que você vê que os dois estão entrando dentro do tambor, é hora de separá-los, né? É o momento ideal para a gente poder separar esses animais e formar os casais, os seus próprios recintos. São extremamente sociáveis com animais da mesma espécie e com outros, desde que tenha espaço suficiente. Qual é o investimento e a lucratividade que a gente tem com esse tipo de criação? Então, o investimento são os gastos com as instalações, alimentação, veterinário e as licenças e abertura de empresa, impostos, alimentação e todos os cuidados necessários. Então, a gente vai fazer mais ou menos uma média aqui. E a lucratividade é basicamente o seu plano reprodutivo. Se você conseguir tirar o maior número possível de filhotes, o final, o lucro, vendendo animais sadios, mansos e extremamente adequados a serem animais de companhia. Então, o investimento e os custos. Então, primeiro é a infraestrutura. Quando eu falo em infraestrutura, é os recintos, a parte arquitetônica do negócio, né, que você vai estar gastando, dependendo da quantidade de casais, numa média entre 50 e 150 mil reais para a construção dos recintos de qualidade, já que esses animais precisam de recintos maiores, né? A gente está falando aí de recintos entre 6 até 15 metros quadrados, quanto maior, melhor. Você vai ter que ter ninhos de enriquecimento ambiental e você vai ter os equipamentos das instalações, que são as grades, gaiolas e etc. Então, você vai estar calculando aí para cada casal, você vai ter um custo médio entre 10 e 15 mil reais de infraestrutura, dependendo da região, dependendo do material, dependendo do tamanho. Esse tamanho de infraestrutura vai ser um pouco menor. A gente está colocando aqui criar viveiros no tipo esses que estão sendo mostrados, do tipo baias grandes, em que partes são de alvenaria, partes são de telas, ou totalmente de telas, recintos extremamente grandes e adaptados. A alimentação e a dieta anual por ave, você vai gastar entre 800 a 1.000 reais por animal. Então, se você montar uma quantidade de casais aí, que a gente recomenda entre 10 e 15 casais, né, você vai ter um custo aí anual entre 16 a 30 mil reais de alimentação. Saúde e manejo veterinário, né, os medicamentos, você vai ter um custo entre exames e toda a parte de prevenção, consultas veterinárias, etc., um custo entre 5 e 10 mil por ano. A manutenção da higiene, limpeza, é também de 3 mil a 5 mil por ano em todo o criatório. O investimento inicial total com as instalações e o manejo, você vai ter em torno de 69 mil até 118 mil reais de custos operacionais anuais, dependendo, né, das instalações, dependendo da quantidade de casais, dependendo do responsável técnico que você vai colocar. A média operacional de todo um criatório desse porte, entre 10 e 15 animais, um criatório de animais silvestres, vai variar entre alimentação, todos esses cuidados, a gente está colocando uma média entre 20 até 45 mil reais. Receita e lucratividade. Então, você tem um investimento aí na faixa dos 140 a 150 mil reais, mais de 50, né, a 150 mil reais, você vai ter um investimento anual de custo operacional entre 24 até 45 mil reais. Quanto maior o criatório, maior vai ser o custo. Quanto menor for o criatório, menor vai ser o custo. A gente está calculando entre 10 e 15 casais. Lembrando, né, que você tem já colocado nesse processo todo, não estão colocadas as matrizes. Então, a receita, filhotes por temporada, se você tiver 10 casais, média de 4 filhotes, são 40. Se você tiver 15 casais, você pode ter até de 40 a 90 filhotes por ano, né? Uma média de 4 até 6 filhotes, com um bom planejamento e um bom manejo. Lembrando que o valor de venda de um filhote hoje é a média de 8 a 12 mil. Então, a receita anual, somente com os nascimentos de um criatório entre 10 e 15 casais, é de 480 mil a 1 milhão por ano. Lembrando que você vai tirar das suas despesas. Então, é um negócio extremamente lucrativo, tá? Nós estamos falando apenas da Arara Canindé. Vamos fazer 2 casos, 2 situações. Você pode iniciar comprando filhotes e montando casais jovens. Então, a infraestrutura e equipamentos vai ser de 45 a 75 mil reais. A aquisição de 10 a 15 casais, entre 20 e 30 aves jovens. Filhotes, geralmente, você pode adquirir em algumas regiões um pouco mais em conta, entre 6 mil a 9 mil por filhote, pode totalizar entre 120 mil a 270 mil reais na compra das matrizes, que é um passo mais caro, tá? E depois
mais as instalações. Alimentação, saúde, manejo inicial, a gente já colocou os valores, né? Vai ser mais ou menos isso, entre 24 e 40 mil reais. Investimento total de 189 a 388 mil reais para montar um criatório, colocando todas as taxas, licenças, infraestrutura, compra dos casais, toda essa manutenção toda, né? Então, a gente está falando de um criatório de 10 a 15 casais. Retorno, tempo para iniciar a reprodução de 3 a 4 anos, que é o período em que os aves começam a entrar no período de reprodução. Tempo e receita anual das vendas de 3 a 4 anos, você vai ter aí 480 a 1 milhão, e a recuperação do investimento vai de 4 a 5 anos, incluindo o período de crescimento dos filhotes, tá? No segundo cenário, a gente pode ter aí casais adultos, que você vai pagar um pouco mais caro, né? Hoje a infraestrutura e os filhotes vão continuar sendo do mesmo valor, o que muda é o preço dos filhotes, que você vai pagar, né? Os filhotes são um preço, são um pouco mais baratos, e os casais adultos você vai pagar entre 16 mil reais por animal até 32 mil reais por casal. Então, se você for montar 10 casais, vai dar 160 mil. Se você montar 15 casais, pode chegar até 480 mil reais. A alimentação é o mesmo valor para os filhotes. O investimento inicial vai de 220 a 598 mil reais total. Lucratividade de 480 a 1 milhão por ano. Recuperação do investimento 1 a 1 ano e meio. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você gasta, né? E mais dinheiro você tem de retorno. A média é de 4 a 5 filhotes. Bota a média de 4 filhotes por ano. Cada casal vai te dar um lucro médio de 48 a 50 mil reais. Então, 10 casais são 500 mil reais. Se você tiver 15 casais, vai dar na faixa de 750 a 800 mil reais ano de venda de filhotes. Claro que um bom planejamento, um bom manejo, você vai conseguir chegar até a média de 6 filhotes. Claro que são animais silvestres, o investimento é maior, os casais são mais caros. A gente já trouxe aqui desde animais baratinhos, né? O último animal que a gente trouxe foram os hamsters, em que a gente trouxe um custo bem pequeno, barato, mais em conta, e agora nós trouxemos animais mais caros, a gente não precisa ter tantos casais para ter um lucro muito grande. Então, a gente tem, claro, todas as espécies que você cria comercialmente, temos as mutações. Então, as mutações, elas existem de forma natural, elas ocorrem de forma espontânea, nas arenas também vai acontecer. É muito difícil a gente encontrar no Brasil, nós temos as verdes opal, azul esverdeada, albinas, as creminas, as lutinas, azul total. Nós temos vários tipos de mutação e o preço vai variar entre 50 a 130 mil o preço de uma mutação. Então, o valor agregado é muito maior do que vender um filhote normal, em que você vende aí entre 8 até 15 mil, 16 mil reais um espécime da arara canidé. Então, nós temos como as mutações mais importantes a mutação azul total, que é uma mutação que resulta numa coloração totalmente azul, sem o amarelo característico, né, que fica essa parte esbranquiçada do peito, né, azul, e onde é amarelo fica branco. Né, um animal que varia entre 50 e 125 mil reais. Depois nós temos a mutação albina, em que é uma mutação que a parte azul quase toda ela fica branca, quanto maior a pigmentação branca, maior é o valor do animal. Então nós temos aqui, só fica a ponta das asas azul, né? O resto fica tudo esbranquiçado. Também varia entre 60 até 130 mil reais. E nós temos a mutação leucística, que é semelhante à albina, que é a famosa lutina ou cremina, com alguma pigmentação restante do resultado pálida ou creme, né? Que é essa aqui, em que a costa fica amarela e o peito fica laranja. É uma mutação mais rara, então também fica entre 60 e 130 mil reais. Essas mutações são muito raras sendo encontradas no Brasil. Fora do Brasil, já temos várias regiões que temos muitas mutações desse, então o valor agregado desses animais são mais caros, tá? Então é muito importante você entender qual é a finalidade. A gente está falando que é um animal grande porte, precisa de recintos maiores, a legislação ela tem um tamanho mínimo padrão para as gaiolas para serem aprovadas. Então, a infraestrutura ela é um pouco mais cara. Os casais, filhotes, você vai gastar entre 20 a 24 mil reais, adultos até 32 mil reais um casal, mas cada casal vai te dar... lembra, o tempo de vida desses animais é 50 a 60 anos, podendo chegar até 70 anos em cativeiro. Eles têm um ciclo reprodutivo entre 25 e 30 anos de reprodução, até um pouco mais. Nós temos alguns casos relatados de araras canidé com 40 anos se reproduzindo normalmente fora do Brasil. Então, aqui no Brasil só falta mesmo
a gente ter criatórios com esse tempo de vida, com animais tão antigos assim, que a gente não tem. Nós temos alguns exemplares fora do Brasil que já estão chegando às casas dos 66 anos, criatórios com mais de 100 anos, então nós temos matrizes bem antigas. Então a gente chega a uma conclusão que a arara canindé é uma ave magnífica, que vai encantar pela beleza, comportamento sociável, sua criação em cativeiro, quando bem feita, pode ser benéfica para a preservação da espécie e também pode proporcionar uma lucratividade aos criadores, se bem planejado, um orçamento bem feito, uma infraestrutura bem colocada. Lembrando que esse investimento inicial ele vai ter um retorno rápido, já que são animais. Se você comprar adultos, eles já vão te dar lucro no primeiro ano. Se você comprar eles filhotes, você vai começar a ter resultados entre 4 e 5 anos, mas você vai ter um período de 25 a 30 anos em que esse filhote vai te dar um lucro de uma média entre 40 até 70 mil reais por ano, por época reprodutiva. Então, quanto maior o número de casais que você tiver desse animal, maior vai ser a sua renda. Lembrando que é fundamental você ter um plano de negócio bem elaborado e estar ciente da regulamentação e das leis aplicáveis. Hoje, a infraestrutura, a montagem de casais e todo o processo de legalização, você vai gastar bem planejado, bem feito, em uma faixa aí bem otimizado, bem organizado, o pessoal correto na faixa para ter um criatório entre 10 e 15 casais, você vai gastar aí na faixa de 300 a 400 mil reais, tá bom? O mais caro são as matrizes, né? Que hoje uma matriz de arara canindé já teve mais barato, tá? A gente já teve épocas aí que a arara canindé estava sendo vendida a 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, em que você montava casais com 10 mil reais. Hoje, os casais médios de boa qualidade, vindas de criatórios comerciais legalizados, estão na faixa de filhotes, na faixa de 18 a 20 mil reais. Casais adultos já reprodutores, na época de reprodução, você vai gastar na faixa de 25 a 32, 34 mil reais por casal. Lembrando que eles são altamente prolíferos. Claro, não tem tanta quantidade de filhotes quanto outros psitacídeos que a gente tem por aí, mas é uma alta lucratividade garantida, beleza? Então, se você quer entender um pouquinho sobre esses animais, você quer entender como montar um criatório da forma correta, se você quer aprender exatamente como escolher as melhores espécies, se você quer realmente aprender como começar da forma correta, do zero, ter a ideia, saber escolher as espécies, as instalações, a melhor forma de planejamento, fazer todos os orçamentos corretos, de quanto é que você vai investir, o tempo que você vai ter de retorno, a escolha das espécies, saber tudo sobre cada espécie e saber escolher qual a melhor espécie para a sua região e para a sua realidade, de acordo com as condições financeiras que você tem. E depois todo o plano de manejo, todos os cuidados, a reprodução, aumentar a reprodutividade, todo o manejo, saber sobre todas as doenças. Nós temos um curso completo que é o do zero até a venda, em que a gente ensina tudo. São mais de 22 módulos, são mais de 200 horas de curso. É um curso de especialização na criação comercial de qualquer tipo de animal, principalmente de aves exóticas. Nós temos algumas formas de pagamento parcelado, é só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então era isso, a gente trouxe mais uma espécie, lembrando que a gente sempre traz aqui uma estimativa de custos médios, mas tudo você consegue reduzir, tudo com um bom planejamento e com uma boa orientação técnica, que é o que a gente faz. A gente está aqui há mais de 20 anos montando criatórios comerciais em todo o Brasil, então a gente é especialista nisso, em redução de custos, escolher as melhores espécies. A gente consegue montar criatórios com um orçamento mais baixo. Eu não tenho 200, 300, 400 mil reais para montar um criatório com arara canindé. Eu tenho um orçamento entre 40, 50, 60 mil reais. Eu quero montar um criatório para ganhar 150, 200 mil reais por ano. A gente consegue montar um criatório assim. É só você fazer o curso, entrar em contato com a gente, fazer o processo de legalização, que a gente vai montar um criatório com o investimento, com o dinheiro que você tem, com o planejamento adequado para você faturar e viver muito bem da criação da forma correta, tendo o seu criatório legalizado da forma correta. Nós temos vídeos todos os dias. Acompanhe nas nossas redes sociais, deixa o like e compartilhe. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau, falou!